A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de estudos da Palavra de Deus relacionado às lições bíblicas da CPAD e da Escola Dominical. Estamos estudando sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Você que está acompanhando pela primeira vez, se quiser assistir uma das nossas aulas, você pode clicar no site, que todas as nossas aulas, nossas pré-aulas, nós deixamos gravada aqui nesse canal para que todos possam acompanhar alguma aula que possa ter perdido. Hoje nós vamos estar falando a respeito do dom ministerial de pastor, que é um dos 5 dons relacionado com Efésios 4, capítulo de número 11. Então, o texto da nossa lição está relacionado ao Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 ao 14. Depois temos a carta de Tito, capítulo 2, versículo 7 ao versículo de número 11. Depois nós temos 1 Pedro, a carta 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 24. O ministério de pastor. Então, é um ministério sublime, a missão de apacentar, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus àqueles que haveriam de cuidar da sua igreja. Nós temos essa expressão pastor, ele está relacionado com aqueles que cuidam do rebanho, aqueles que vão ali ter um relacionamento próximo às ovelhas, da onde ele tira o seu sustento, ele ali vai negociar com a produção das ovelhas, e nós vamos ver isso sendo colocado em um sentido espiritual, num sentido relacionado de Deus com os seus filhos. Essa questão de pastor, ela já vem desde o Antigo Testamento. Quando Jesus trata desse assunto, ele já é algo conhecido na cultura hebraica, porque Abraão, que foi chamado para que Deus fizesse nele o que é uma grande nação, e através de Abraão viesse aquele que abençoaria todos os povos, que é Jesus, nós vamos ver que Abraão foi pastor de ovelha, Isaac, Jacó também tiveram esse ofício. Então os patriarcas, eles tinham que essa proximidade, eles cuidavam do rebanho, esse ofício do pastoreio, do pastoril. Então eles tinham que esse cuidado. E mais para frente nós vamos ver que também Moisés, que foi chamado por Deus para ser o grande libertador do seu povo ali do Egito, né? Moisés, ele foi pastor de ovelhas, durante 40 anos ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. E mais na frente também nós vamos ver que quando a monarquia ela é instituída ali na nação hebreia, né, Davi era pastor de ovelhas, então era um título bastante conhecido da comunidade. Nós temos até mesmo o Salmo 23, que fala, né, do pastor, do cuidado do pastor para com o rebanho, para com as suas ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo ele vai usar esse recurso relacionado àqueles que são seu, né? E quando nós tratamos de Jesus, nós temos o quê? O exemplo maior para todos aqueles que são chamados
que são vocacionados por esse ministério. Então, para exercer esse cargo, é preciso ser chamado por Deus, é preciso se espelhar na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o nosso grande pastor. Então, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 13, versículo número 20, ele fala, né, sobre o grande pastor das ovelhas, né, que é Jesus, que veio, desceu a essa terra, se identificou com os homens e estabeleceu uma grande salvação e se demonstrou que o exemplo, modelo do grande pastor para todos aqueles que necessitam que de cuidado, de direção, de proteção. Então nós temos nele o modelo. Então isso, embora nós temos Jesus como modelo, isso não leva ao aquele que é chamado a ele não se preparar para essa área grandiosa que é o pastoreio de pessoas, porque nós vemos que existe algumas escolas preparatórias, alguns cursos para esse ministério pastoral, que são até coisas boas, porque o pastor ele cuida da gestão da igreja, a questão administrativa, né? O pastor ele cuida da questão do aconselhamento. Nós vamos ver que toda a capacitação que ele possa ter, isso é uma coisa boa para aqueles que exercem essa função. Só se ele não for chamado e não se espelhar em Cristo, ele não terá êxito nessa missão, né? Grandiosa que é exercer esse ministério. Então nós vamos ver que Deus presenteou, Deus deu que algumas pessoas esse presente, esse ministério de exercer essa função. E nós espelhamos em Jesus porque Jesus, além de ser o grande pastor, né, ele é o bom pastor. E quando se fala que Jesus é bom, está expressando aquilo que está no caráter, está na própria pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a bondade. E nós vamos ver que o homem que é chamado, ele precisa se espelhar em Jesus e ser moldado pelo Espírito Santo, porque a bondade é um dos frutos do Espírito Santo, é das manifestações do Espírito Santo na transformação do caráter de uma pessoa. Então, o fruto do Espírito, ele é o que? Amor, ele é paz, ele é gozo, ele é fé. E nós vamos ver que vai se falar é bondade. Então, a bondade é uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E o homem precisa que essa virtude, essa manifestação haja na sua vida, que é o que? A bondade. É a bondade. Então Jesus é o bom pastor. E quando fala que ele é o bom pastor, ele dá o que? A vida pelas suas ovelhas. Então nós vamos ver que ele deu que a vida para que nós pudéssemos alcançar a salvação, pudéssemos alcançar uma esperança de uma vida eterna com Deus. Então, quando se fala que ele é o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que cuida, é aquele que dirige, é aquele que apacenta, é aquele que caminha junto com a ovelha, é aquele que se preocupa com ela. E ele diz que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. Então, o bom pastor é aquele que relaciona o que com o rebanho, convive com o rebanho. Ele tem o que? Uma harmonia, ele tem uma proximidade, ele tem o que? Um vínculo ali com o rebanho. Então, ele conhece o rebanho
e do rebanho ele é conhecido. Então, uma via de mão dupla. Ele é alguém que se relaciona e é alguém que tem intimidade com essas pessoas da qual foi dada a ele essa missão de ser o quê? De ser o pastor, de ser o cuidador, de ser aquele que dirige, aquele que guarda, aquele que vai trazer segurança para as suas ovelhas. Então, por isso que ele é o grande pastor, que ele dá a vida para com as suas ovelhas, para com aqueles que chegam ao seu aprisco. Então, Jesus é o supremo pastor, o que em todos os aspectos da nossa vida, da nossa história. E aqui no item 2 fala as características do verdadeiro pastor. Então, as características, o nosso comentador aqui ele traz 3 itens aqui relacionados a essas características. Primeiramente, ele fala que a característica de um verdadeiro pastor está relacionado a um caráter íntegro. Então, meus irmãos, quando fala caráter íntegro, está falando que, porque essa palavra de integridade, de ser inteiro. Então, é uma pessoa que ele prega, ele aconselha, mas ele vive aquilo, daquilo que ele está ensinando. Então, fala o que? Da sua sinceridade, da sua honestidade. Fala o que? Da sua humildade em relação a ser chamado e a ser um pastor das ovelhas. Nós vamos ver que quando Jesus, após ele ressuscitar, ele reúne os seus discípulos. Nós vamos ver que naquela conversa ali com os discípulos, ele vai tratar mais diretamente com Pedro. Ele vai falar para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então nós vamos ver que Jesus é o sumo pastor. Ele há de recompensar aqueles que fazem a sua obra, aqueles que são apacentados por esses homens da qual ele tem dado, tem presenteado a sua igreja. Mas ele deu que pastores às igrejas. Então, esses homens vão demonstrar o que? Uma característica verdadeira quando eles verdadeiramente se demonstrarem pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas, compromissadas com a verdade, compromissadas, meus irmãos, com o evangelho de Cristo. Assim como Cristo, ele cuidou daqueles que eram seus. O pastor, ele também é chamado para cuidar das ovelhas de Cristo. E nós vamos entender que o segundo item que o nosso comentador fala aqui, ele é exemplo para os fiéis e os infiéis. Então fala o que? Do testemunho. Precisa ter testemunho. O verdadeiro pastor, ele tem testemunho tanto com aqueles que estão à sua volta, bem como ele dá bom testemunho daqueles que estão lá fora. Então essa deve ser o que? A responsabilidade do pastor, responsabilidade com o exemplo, responsabilidade, de ser confiável ali diante do seu rebanho. E acima de tudo, meus irmãos, ser humilde, não ser arrogante, mas a humildade. Reconhecer que ele foi chamado por Deus para ser o pastor, mas que na verdade ele é também uma ovelha que deve obediência ao Eterno, ao Pai Celestial. E outra característica do verdadeiro pastor está relacionado com o cuidado para com a família. Então, que governa bem a sua casa. Então, ele não é ganancioso, ele não é espancador,
mas ele é alguém de bom testemunho, alguém que verdadeiramente dá um exemplo de um servo de Deus, de um homem de Deus. Então, tem que governar bem a sua casa, porque tem alguns que querem se designar pastores, mas na verdade a sua casa está toda tribulosa, está toda em treva. Quer salvar alguns, mas não tem ali exemplo para com os filhos. Mas o bom pastor é aquele que governa bem a sua casa, é aquele que dá testemunho para os filhos, para a esposa de um servo de Deus. Então, o pastor ele tem uma missão muito ampla. A missão do pastor ela envolve ensinar o rebanho, aconselhar, participar da ação da evangelização, né? Pregar a palavra. E outra coisa, ele precisa, meus irmãos, alertar as ovelhas contra o quê? Contra os pastores infiéis. Contra os pastores infiéis. Porque, infelizmente, há muitos lobos que querem se filtrar no meio das ovelhas. Mas cabe ao pastor estar vigilante, ser o sentinela, para que as ovelhas possam serem guardadas, sejam protegidas. Nós temos o texto aqui de Pedro, ele é tremendo. Vamos ali em Tito, versículo 7. O pastor precisa ser o que? Irrepreensível. Então, irrepreensível é aquele que não vai receber o que? Repreensão. Porque a sua vida na família, dentro da comunidade, entre os infiéis, precisa ser uma vida de testemunho, né? Testemunho. E Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, nós vamos ver que o pastor é aquele que se identifica com a sua comunidade. Ele identifica com o seu povo. Ele identifica com aqueles a quem ele está apacentando. Apacentai o rebanho que está entre vós, que está no meio de vós. Então, nós vamos ver que é alguém que se identifique, né? Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então, o serviço do pastor é um serviço voluntário. É um serviço, não é algo que é imposto, mas é um serviço que está relacionado com a voluntariedade. Então, Deus chama homens para serem presentes para a igreja, para a comunidade. E quando Deus chama, Deus conta com cada um que há voluntariedade. Então tem gente que querem fazer, mas sempre vão colocar algo em troca para relacionar, para realizar a obra. Mas a obra ela é feita por voluntariedade, por voluntariedade. Depois, olha, continuando, ó. Nem de torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, o trabalho é voluntário, não é por ganância, mas é por uma questão de servir. Então, ter o desejo de servir. Então, o verdadeiro pastor, ele é voluntário e ele sempre está pronto para servir, para servir. Ele não vai estabelecer o quê? Um meio de troca para isso, mas a voluntariedade. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então, o pastor não é dono de igreja. O pastor não é dono de rebanho. O pastor é alguém que é chamado por Deus para ser o cuidador das ovelhas que pertence ao sumo pastor, que é Jesus. Então a igreja é de Deus, as ovelhas, o povo é de Deus. Porque alguns falam, a minha igreja, minhas ovelhas, não. A igreja é de Cristo e as ovelhas são de Cristo. E cada um haverá de dar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer.
Por isso que o serviço precisa ser um serviço de voluntariedade e estar pronto para servir, não se considerando o dono, mas apenas um servo na obra do Senhor, servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastor é aquele que vai, aquele que segue na frente. Ele é um exemplo de fé, uma pessoa que dá um exemplo de amor, é aquele que dá um exemplo de esperança para com as suas ovelhas. Interessante que ele fala, e quando aparecer o sumo pastor, aí ele vai receber o que? A sua recompensa, vai receber o seu galardão. Felizmente, aqueles que querem a recompensa nessa vida, querem o galardão nessa vida. Mas o que Deus promete é galardão e recompensa o que? Na vinda vindoura. Infelizmente, há os falsos pastores, né? E como são os falsos pastores? É aqueles que apacentam a si mesmo e não as ovelhas. É aquele que está preocupado somente com o seu bem-estar, está preocupado somente com ele e não está preocupado com o povo. Explora o rebanho e não o poupavam. Então, essa expressão está lá em Ezequiel 34. Então, vai falar sobre o que? Os falsos pastores. É que não demonstram amor para com as ovelhas, não tem cuidado para com elas. Então, o pastor, ele se alimentava das ovelhas, tirava o seu recurso. Então, isso vai acontecer, ele vai viver da obra, dos recursos ali da igreja, só que ele tem que ter o cuidado e o amor para com o rebanho. Não é apenas números, mas são pessoas que precisam ser cuidados, que precisam serem protegidas ali pelo sumo, pelo pastor, que foi colocada pelo sumo pastor. Então a missão do pastor, ela é grandiosa, meus irmãos. E é um ministério excelente que Cristo deu a alguns homens esse dom, esse presente para exercer esse ministério. Então vamos orar, né, a Deus pelos pastores, porque foram homens chamados, homens vocacionados. Felizmente, aqueles, né, que têm saído dos trilhos, mas vamos orar para que Deus venha levantar, Deus venha restaurar e que todos possam verdadeiramente compreenderem a sua vocação, a sua chamada e sempre seguirem a Cristo, que é o modelo por excelência para todos aqueles que exercem esse dom ministerial. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na semana que vem, estamos tratando desse último dom ministerial relacionado com Efésios 4:11, que está relacionado com o dom de mestre. Então, que Deus te guarde.